Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui sobre noções básicas de nutrição aplicada à corrida de rua, de um nutri-corredor como você. Antes de começar esse vídeo, lembra sempre de se inscrever aqui no canal, curte, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, comenta aqui embaixo e envia ele para mais amigos, para que esse canal possa crescer. Vamos lá? Dentro dessas noções básicas da nutrição esportiva aplicada à corrida de rua, eu trouxe alguns pontos em que a gente vai conversar. Conversar por quê? Eu vou trazer a minha noção que eu trabalho com os meus atletas, as observações que eu faço, a importância desses nutrientes para o desempenho esportivo e também para alcançar alguns objetivos estéticos dentro da nutrição esportiva e a corrida de rua. Então fica aqui comigo e bora lá aprender sobre nutrição aplicada à corrida de rua. Bora lá. Primeiro ponto que eu trouxe, que eu anotei, foi a nutrição como energia, o combustível para a corrida. Como entendemos ou a questão da energia? Quando vem para a parte da corrida de rua, o carboidrato ele é fundamental para gerar essa energia, porque sempre entendemos que carboidrato é igual a energia para corredores, igual glicogênio muscular, igual glicogênio hepático, e ele é importante para a corrida de rua. Isso é verdade, mas não só para a corrida de rua. Como vivemos em uma sociedade que ela é carbofóbica, ou seja, ela morre de medo de comer carboidrato, porque entenderam que carboidrato é o que engorda. Então, os esportes que precisam de carboidrato para gerar energia, ou a utilização do carboidrato para o emagrecimento, ficaram distorcidas. Então, usando a corrida de rua e trazendo para a realidade da maioria das pessoas que querem o emagrecimento, por exemplo. O carboidrato, ele serve para te dar energia, mas também para que teu corpo tenha energia para criar forças para poder queimar a gordura. Então, ela não é que ela, se não tem carboidrato, ela prioritariamente ela vai queimar gordura, não é assim. Ela vai procurar o que é mais fácil. E o que é mais fácil, além do carboidrato para gerar energia, é mais fácil destruir a proteína, em vez dela gerar massa muscular, em vez dela gerar tecido, células e etc., outras mil funções que a proteína faz, ela começa a ser usada para gerar energia. Só que a energia da proteína ela é rasa. Então, muitas vezes a pessoa que não tem tanta quantidade de carboidrato assim, faz um consumo exagerado de proteína, quando é uma corrida a longas distâncias, ela começa a sentir tontura, tela preta, às vezes o Windows, como o pessoal brinca, o Windows desliga. Então isso acontece porque a energia da proteína ela não é a longo prazo, ela é de forma imediata. O carboidrato não. Um corpo bem treinado e adaptado, que faz a utilização de carboidrato e gordura, dependendo do tipo de treinamento, intensidade, zonas e etc., ele vai fazendo o quê? Utiliza o carboidrato como primeira fonte de energia e aí vai trocando. Quebra a gordura para gerar energia, usa o glicogênio muscular. Quebra a gordura, usa o glicogênio. Então ela fica sempre nessa variação entre as duas, porque um corpo bem treinado, ele utiliza o carboidrato para ter força para poder quebrar a gordura dentro dos pontos. Então, quando a gente fala de carboidrato, não é só trabalhar com as recomendações. Olha, antes de uma corrida longa, você tem que consumir tanto de carboidrato por quilogramas de peso e etc. Temos que fazer uma montagem na forma semanal, na forma diária, porque o glicogênio muscular ele é construído, essa reserva ela é construída de forma imediata, mas com a alimentação do dia todo. Então, o que que a gente precisa entender? Na nutrição esportiva, avalia-se a necessidade individual de cada corpo e faz a adequação de quantidade de carboidrato em cada uma das refeições para ela gerar essa quantidade de reserva de glicogênio muscular. Porque quando ela for começar o treino, não é a alimentação que ela fez de pré-treino que vai gerar aquela primeira energia. Não. Primeira energia é da sua reserva. E existe uma estocagem o quê? Eu tenho esse 100% de reserva. Se eu gasto num treino e eu não recupero, então o próximo treino eu vou com 70%. No próximo eu vou com 50% e assim sucessivamente. E o que que acontece quando eu treino com baixa reserva de glicogênio muscular, que é essa energia do carboidrato? Meu corpo perde rendimento, desgasta mais a musculatura, eu sinto mais dores, minha recuperação física é prejudicada. Muitas vezes o corpo até mesmo desliga, ou seja, ele fica sem energia e simplesmente ele para. Porque, como eu costumo comentar em alguns vídeos, o nosso corpo ele morre de medo de morrer de fome. E quando você não tem carboidrato
ele não tem força para poder queimar a gordura e ele vai destruindo tua massa muscular, ele entende o quê? Ele vai nos matar de fome. E aí, desliga, apaga. Por isso que muitas vezes não é só a ingestão que é deficiente, é a consequência do desgaste longo prazo. Então hoje eu tenho até 100%, mas se eu gasto num treino longo e eu não recupero, meu próximo treino fica com menores quantidades. E aí eu vou só danificando sem recuperar. E a quantidade da composição da alimentação, tipo, trabalhando com os nutrientes, carboidrato, proteína e gordura, elas montam essa estrutura. A força da recuperação, como vai gastar, então tudo isso. Então, quando a gente trabalha não só com a corrida, mas com todos os aspectos fisiológicos, seja para emagrecimento, hipertrofia, desempenho esportivo, saúde, o carboidrato ele é importante tanto para gerar energia como para ter força para poder queimar gordura. A única diferença é a adequação de dosagem para cada corpo e individualidade. Entendeu? Vamos lá para a segunda etapa. Quando a gente fala dessa segunda etapa, trazemos muito a parte da quantidade de carboidrato para ser treinada antes, como eu tinha comentado, dentro de uma estrutura do plano alimentar. E a quantidade de carboidrato durante os treinamentos, que é longas distâncias, que teu corpo não tem reserva para manter por muito tempo. Então ela consegue o quê? Ir gastando e recuperando por meio da alimentação ou estratégias alimentares. Sobre isso, tem alguns pontos e estratégias que eu até utilizo com alguns dos meus atletas. Então, não só trabalhamos com a questão do gel de carboidrato ou bebidas com recuperação, com quantidade, vamos dizer assim, de carboidrato já inclusa nelas. Trabalhamos também com recursos naturais, mel, rapadura, doce de leite, e tudo mais. Mas tudo isso para cada corpo, cada individualidade, que consegue absorver aquela quantidade de carboidrato e ter a reação nos tempos corretos. Por que nos tempos corretos? Porque eu tenho um atleta que vai fazer 42 quilômetros. Então, basicamente, ele vai ficar aí entre 3 horas a 5 horas correndo. A necessidade e a disponibilidade de carboidrato é diferente. O volume estomacal de absorver tanto carboidrato, gerar energia e não causar desconforto também é diferente. Se eu tenho um atleta que vai fazer 10, ele vai passar aí entre 45 minutos a 1 hora e meia, mais ou menos, dentro dessa atividade. Então, ele precisa uma adequação de carboidrato em menor quantidade. Se trabalharmos na questão de horas, esse meu primeiro atleta tem que usar pelo menos uns 4 gels. Esse aqui tem que usar um, talvez no máximo dois, só por garantia. Olha a diferença de proporção. E a quantidade do volume do carboidrato nessas quantidades, já fazendo um esforço muito alto que é correndo, o teu corpo precisa estar adaptado. Então, essas estratégias de volume, tempo de reação, quantidade que vai ser colocada também precisa ser ajustada. E o treinamento estomacal ele é importantíssimo, é o que eu faço com a maioria dos meus atletas. Primeiro eu trabalho com o volume alimentar antes deles correrem, deles treinarem, principalmente longas distâncias. Vou aumentando o volume, diminuindo o tempo de distância entre comer e sair, e depois vamos adaptando dentro dos próprios treinos. E existem dificuldades estomacais que não conseguem. Por exemplo, tem pessoas que a quantidade de carboidrato, quando chega acima de 2 horas e meia, o corpo ele fica mais sensível àquela quantidade. Então aí a gente muda a estratégia para aquele ponto. A gente consegue trabalhar com outros tipos de forma, seja pelo desenvolvimento da reserva de glicogênio muscular um pouco mais extenso, ou também pelas estratégias durante o período. Sobrecarrega um ponto, melhora em outro e assim sucessivamente. Mas eu vou falar com isso quando a gente trabalhar num vídeo mais complexo, falando sobre fisiologia estomacal, adaptações e tudo mais. Fica aqui nesse canal que você vai aprender sobre isso também. Vamos lá. Um outro ponto que eu também gosto de trabalhar é a questão da hidratação. Porque, eu bebo 2 litros por dia, mas quando você vai quantificar, não bebe um, no máximo 1,5. E também não pode sobrecarregar tudo num volume. Pela manhã eu esqueço, mas quando eu chego meio-dia eu tomo uma garrafa assim de 1 litro assim a toda. Também não dá certo. Porque o nosso corpo ele precisa de água o tempo todo. Qualquer atividade que você está fazendo, o teu corpo gera energia. E essa energia gera calor. E calor muitas vezes é desconforto, muitas vezes ele desconta na perca de água e de alguns minerais. Então a água ela é extremamente importante. A hidratação para quem corre é extremamente importante. Porque imagina o seguinte:
Você está correndo, sua temperatura corporal aumenta, então sua água basicamente ela vai evaporando. Então, se você não recupera, a quantidade de água vai ficar muito baixa e teu corpo vai simplesmente parar. Porque a gente também tem que entender que não é só carboidrato, não é só comida. A hidratação também é um treinamento. É um treino, muitas vezes, a gente até mesmo invisível. Treinar a alimentação, treinar a hidratação são estratégias extremamente pontuais para a corrida de rua. E aí, quando a gente fala da questão da hidratação, existem pontos para os atletas que estão começando e para atletas que já estão há muito tempo e a individualidade de cada um desses atletas. Por que que eu digo isso? Para quem está iniciando, corre poucos quilômetros, poucos minutos e já tem que beber água, o que é natural. Teu corpo está passando por uma adaptação de intensidade, de zona, de frequência cardíaca e tudo mais. Então, naturalmente, isso vai acontecer. Mas com o passar do tempo, o teu corpo vai começando a se hidratar muito bem durante os dias, durante a noite anterior, e durante os treinos você vai repondo de forma pontual. Porque é muito difícil também correr e beber ao mesmo tempo. É loucura, mas dá certo para poder treinar. Mas vamos lá. Com isso, cada corpo tem sua individualidade de necessidade durante aquele desgaste. Porque aí volta para aquele ponto que eu comentei. Quando você está correndo, sua temperatura corporal aumenta, então você vai evaporando. E essa temperatura, ela tem intensidade diferente para cada uma das pessoas. O clima interfere, algumas alterações fisiológicas também interferem nisso. Então, por isso que tem pessoas que bebem água a cada 1 hora, tem pessoas que quase não bebem água durante o percurso, existem pessoas que têm que beber água em todos, vamos dizer assim, a cada 1 quilômetro, a cada 1,5 quilômetros, que isso é natural. Ou pela sua hidratação não está sendo efetiva durante o dia inteiro, ou seu desgaste durante o treino está muito mais excessivo. É natural. Como é que eu sei isso? Testando, treinando e entendendo como é que meu corpo funciona. O que é que eu utilizo muitas vezes de estratégia com a maioria dos meus atletas? Independente daqueles que precisam e que não precisam, eu digo, todos os pontos de água na prova, pegue. Jogue um pouco de água na boca, muitas vezes não precisa nem beber, só deixem ela umedecer aqui a boca, cospe, molha a mão, molha a nuca, só para tentar resfriar um pouco mais o corpo e vai-se embora. Então, existe esse tipo de estratégia e é pontualmente necessário você beber água, porque aqui, como eu te disse, sua temperatura corporal aumenta, então sua necessidade de recuperar essa água perdida também aumenta. Só que aí tem também as individualidades. O que que acontece com a diminuição de água? Até deixei aqui pontuado, mas eu esqueci de comentar. Desempenho aeróbico cai, percepção de esforço aumenta, capacidade cognitiva diminui, então muitas vezes você fica um pouco meio zonzo, meio sem conseguir pensar direito, pode ser a desidratação, e a termorregulação fica bagunçada. Ou seja, tem muito mais temperatura e muito mais perca de água. Então, se ela não recupera, ele fica difícil de recuperar a temperatura corporal. Existem taxas e testes que a gente faz, que eu faço com os meus atletas, justamente para entender quanto é que eles perdem de água por hora de atividade física, e a gente vai organizando isso dentro de cada um dos pontos. Mas é uma coisa que eu sempre brigo. Na noite anterior a uma prova-alvo, eu não aceito errarem na quantidade de água. É bater a quantidade certinha de água que eu solicito, principalmente na noite anterior. Falando de outro nutriente, macronutriente, tem também a proteína. A utilização da proteína, ela precisa ser reajustada, porque temos muita informação hoje que tem que comer 100 gramas de uma carne no almoço, 100 gramas uma carne no jantar, aumentando o volume proteico, só que muitas vezes não é assim. Cada corpo tem uma necessidade diferente, mas a proteína ela tem que estar presente. Não em volumes exagerados, mas em volumes adequados. Porque a proteína ela serve não para apenas a pessoa que quer crescer massa muscular, crescer massa magra, mas para a recuperação desse músculo que é desgastado. Durante um treino, você está fazendo um esforço muito grande. Um bicho. Você está fazendo um esforço muito grande na sua musculatura, então você está causando, assim, vamos dizer assim, pequenas lesões. Então essa proteína vai trabalhar para recuperar a tua massa muscular,
melhorar essa recuperação para aquela sensação de fadiga, de esforço, de cansaço, ela não fique por muito tempo. Acontece essa fadiga, esse cansaço após um treino, que é normal, mas depois ela vai se recuperando pela taxa de proteína sendo organizada. Não é sobrecarregar tudo em uma refeição só. Você precisa distribuir a necessidade por todos os pontos, porque nosso corpo ele tem limitação de absorção dessa proteína. Então, a gente pontuando ela positivamente todas as refeições é melhor do que você pegar uma refeição só e tacar muita proteína e passar todas as outras sem comer nada. E aí você fica com deficiência. A outra parte que eu trouxe foi a suplementação. Vamos lá. Trabalhamos muito com a suplementação e existem alguns pontos de suplementação que são trabalhados muitas vezes de forma errada. Dizem que a creatina dá força, que eu treino com mais intensidade, eu sinto a energia fluindo. Ela trabalha na energia? Trabalha. Mas a verdade é que ela trabalha na recuperação de energia. É como se cada molécula de energia que solta, ela deriva um subproduto. A creatina se junta para gerar uma nova liberação de energia. Ela é efetiva para a produção de energia? É. Mas você precisa gastar. Porque se você não faz um gasto, você toma depois, o teu corpo tem apenas, vamos dizer assim, nutriente sem necessidade, em exagero. E todo nutriente que está em exagero no seu corpo lhe causa mal. Então a creatina não é que ela é uma vilã, mas a suplementação ela precisa ser organizada de acordo com a necessidade. Se sua alimentação está ok, seus pontos de distribuição estão ok, suas estratégias alimentares estão ok, essa creatina ela só vai complementar se precisar, mas muitas vezes nem precisa. Somente com o básico da nutrição, que é a alimentação e a organização, já está tudo perfeito. Porque muitas vezes essa necessidade da creatina para gerar energia é por uma deficiência de fonte de glicogênio muscular, fonte de glicogênio hepático, que é a primeira reação de energia. E aí é que ela vai trabalhar. Mas outro ponto, você só pode usar quando vai gastar. Mas era um tratamento. Tratamento para quê? Teu corpo produz creatina. Você não está gastando. Então, que tratamento é esse? Botando exagero nutricional no teu corpo, exagero de nutriente. Então, vamos deixar bem claro: creatina apenas quando você for gastar e procure o profissional de nutrição para entender sua individualidade e a necessidade dele lá. A utilização da cafeína. A cafeína, ela tem propriedades que estão sendo estudadas justamente que ela trabalha na recuperação muscular, não só na termogênica de quebra, mas na absorção dessa proteína, recuperação de nutrientes, desenvolvimento da massa e tudo mais. Mas até essa utilização da cafeína, ela precisa também ser entendida o horário e se aquele corpo daquele indivíduo tem facilidade de quebrar essa cafeína. Se ele não tem, ele vai passar horas sem dormir, vai sentir a frequência aumentar, porque ela vai fazer essa agitação em pessoas. Existem pessoas que ela não faz efeito nenhum, como comigo, que estou tomando meu café. Mas existem pessoas que não podem tomar, por exemplo, café depois de 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, que já tiram o sono ou têm dificuldade de dormir à noite, que é natural. Existem corpos que têm dificuldade de quebrar a cafeína. Então, até mesmo a cafeína, mesmo ela sendo positiva, tem que ser adaptada para o seu corpo. Suplementação de whey, suplementação de enriquecimento de, vamos dizer assim, de compostos de aminoácidos, até isso também precisa ser organizado, tá? Suplementação de whey, se sua alimentação dá conta, não precisa, porque muitas vezes o whey ele fica com uma quantidade de proteína que fica excessiva. Teu corpo não absorve, fica só nutriente vazio e assim vai-se embora, fica um peso extra. Então precisamos entender também a necessidade do teu corpo. O whey ele é importante. Ele tem uma quantidade de proteína para pessoas que não conseguem bater as suas necessidades, mas para todo mundo não. Os suplementos alimentares eles não são para todo mundo, nem para todo atleta. Paulo, existe algum nutriente que é específico para corredores? Se alimentar e se hidratar. Se você faz o básico, boa parte do seu treino vai ser derivado em cima disso, tá? E um outro ponto importante quando a gente fala de nutrição, recuperação, desempenho e corrida de rua é o descanso. Se você não descansa, seu corpo não recupera, seu corpo não se sente mais tranquilo pelo aquele desgaste que ele teve, aquela recuperação física, recuperação de proteína, recuperação de reserva. Então ele fica só gastando, gastando, gastando. Aí volta lá para o ponto que eu comentei no começo.
Se eu trabalhava com 100% da minha energia, depois eu vou fazer um treino com 70%, com 50%, se eu não vou dormindo para me ajudar nessa recuperação, ele vai só caindo. Então, o sono também é um treino, também é uma estratégia nutricional importantíssima para cada tipo de esporte, principalmente para a corrida de rua, tá? Então, quando a gente fala de nutrição, corrida de rua e performance esportiva, precisamos entender esse contexto como um todo, para que o teu corpo ele tenha todos os nutrientes adaptados, necessários e aplicar a estratégia correta. Não adianta se meu corpo não tem a quantidade dos nutrientes da forma certa, distribuído da forma correta, e aí eu vou lá e começo a usar gel de carboidrato no meio do meu treino, antes do meu treino, depois do meu treino, sendo que está sendo de forma errada, sendo que meu corpo não está adaptado, não trabalha para gerar aquela energia de forma efetiva, então tem danos. Ah, Paulo, mas eu conheço um amigo, uma amiga que faz, mas nunca se sentiu mal. Não é que isso vai causar mal para todo mundo, mas a pessoa poderia estar usando de forma correta e está desempenhando muito melhor. Pensa nisso também. Então, o que ela está desempenhando pode ser talento, pode ser genética, mas ela poderia estar muito melhor se estivesse fazendo estratégia da forma correta. Quer saber mais sobre nutrição, nutrição esportiva e corrida de rua? Se inscreve no canal, me segue lá no Instagram também, curte esse vídeo, comenta e encaminha para mais pessoas para que esse canal possa crescer. Para qualquer dúvida, só deixar nos comentários que eu respondo todo mundo. Valeu, um abraço.